Isso aí. A gente sabe de denominações que os seus líderes impõem, irmão, aqui é. todo mundo vota em fulano de isso tal. aí. Uhum. Aí. Isso é abuso de poder religioso. isso aí. Se isso for filmado dentro Sim, de uma, sim. entendeu? Tá lá a fala daquele pastor, aí sim, esse candidato pode ser, então, isso impugnado, mesmo, porque isso é abuso de poder religioso. Não é isso. Nós vivemos em quê? Em uma democracia, apesar de que tá difícil hoje, né? A nossa democracia está passando por, digamos assim, por alguns problemas, Sim. tá? Partindo de um dos poderes da República, eu não vou entrar aqui, né, no mérito, mas partindo de... Nós estamos com alguns problemas, inclusive esse poder está legislando, quando não é função dele, executa, investiga, ele julga o que ele investiga. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso, né? Eu nunca vi isso, tá? Mas porém, ele é ele também. Ele também, eu falo, exatamente. nós vamos ter que reescrever os livros de direito depois vamos ter que reescrever. Dessa nossa década. Porém, exatamente, nós vivemos em uma democracia. Então, nenhuma democracia, nada imposto é democrático. O princípio da democracia é o quê? O seu direito acaba onde começa o meu. Então aqui começa, o meu direito é votar livremente. Eu tenho o direito, vamos falar de voto. Eu tenho o direito de votar livremente. Escolher, fazer a minha escolha. Entendeu? Não concordo? Amém. Eu posso criticar? Posso. O outro que não escolheu, porém, eu sou livre para escolher. Então, qualquer coisa que for imposto é antidemocrático. Aí sim, se configuraria então, abuso de poder, então, religioso. Então, pastor, você falou aí sobre a questão dos santos. E eu quero voltar na questão dos santos na Igreja Católica. Sim. Né? A questão da discordância, né? Jesus é o único caminho, e ele é o caminho, a verdade e a vida. Você não acha que a Igreja Evangélica ela também construiu os seus santos? Hoje a gente tem um movimento aí em alta que é o movimento coach, né? Tem os pastores coach, e seus métodos. E uma galera, assim, eu não estou criticando os métodos como ferramentas, de repente, de administração, de gestão de pessoas, gestão do tempo, de oratória, para você melhorar como pessoa, como profissional. Não estou criticando isso. Estou criticando quando você dá um sentido ao evangelho que ele não tem, que é o de desenvolvimento pessoal. Né? E você tem pastores militando nisso, né? Nessa área. São pastores que, se você falar mal, tem uma galera que já levanta para dizer, não, ele ajuda muita gente, e ele abençoa muitas pessoas e tal. Os caras são colocados, né, quase como um semideus ali. Para você ter um almoço com o cara, tu tem que pagar R$5.000, ou para passar uma noite tu tem que... você não acha também que a igreja evangélica... eu tô falando, me dirigindo a você, mas também, né, o Jona também pode falar, doutor Jonadá pode falar. A igreja evangélica também não está construindo os seus santos, suas pessoas, aquela referência, e você não pode falar mal do cara, o que o cara fala é lei, e se o cara colocar as mãos vai acontecer e tal. Você não acha também que está acontecendo isso, não? Total razão. Você tem total razão. Jesus não seria um pastor bem-sucedido hoje. Jesus não seria... Inclusive, eu ia... ser bem-sucedido significa você ter uma grande igreja. Exatamente. Né? Todo mundo rico, todo mundo feliz sempre, sem doença. Exatamente. Então, Jesus não seria bem-sucedido hoje. Veja, Jesus diz assim, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Entendeu? Aliás, tem um camarada aí que eu não vou, lógico, por questões éticas, não vou falar. Alguns anos atrás ele andou falando as bobagens, eu nem sei se ele ainda fala isso, né? De que Jesus era rico. Tá? E aí eu não vou nem entrar nessa questão. Jesus era rico porque Jesus tinha uma mansão na praia de Nazaré e dá para rir nesse negócio, só rindo um negócio desse, tá? Então,
Jesus não seria um pastor bem sucedido. Olha, Jesus tinha 12 no núcleo, algumas mulheres, 70 que ele enviou, 35 duplas. No final da vida, Jesus deixou um grupo de mais ou menos 500 pessoas, que o apóstolo Paulo se refere lá em Gálatas. Ele teve uma última reunião com umas 500 pessoas, tá? Antes dele voltar ao céu, depois da ressurreição. Porém, o núcleo mesmo dele digamos assim, de estar ali, era 120, que era mais ou menos aqueles que estavam reunidos no dia que o Espírito Santo veio, então, para morar na igreja, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então, mais ou menos 120 pessoas. Então, se nós só olharmos isso, um camarada que então foi o Messias, né? O próprio Deus entre os homens, tá? Que veio viver entre nós para nos resgatar e nos reconciliar com Deus. Deixa apenas um grupo comprometido de 120 pessoas só, em 3 anos e meio de andanças para cima e para baixo. Jesus não foi bem sucedido sobre esse ponto de vista. Não pegue a minha fala. Cuidado, menina. Você que vai fazer aí a edição. Jesus não foi bem sucedido. Então Jesus não teria. No entanto, Jesus foi quem nos reconciliou com Deus. Olha só. A igreja dele, ele disse. Aliás, ontem eu usei esse texto. As portas do inferno. Sobre essa pedra, ou seja, sobre ele mesmo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja do Senhor, durante os séculos, vem avançando. Tanto é que você olha aí, nós temos o antes e o depois de Cristo, que as pessoas agora estão querendo mudar isso, mas não tem jeito. Jesus dividiu a história humana em 2 partes, antes e depois dele. Então Jesus foi bem sucedido, mas sobre esse ponto de vista desse movimento coaching hoje, Jesus não foi bem sucedido. Que riqueza Jesus deixou? Maria, quando Jesus está na cruz, Jesus diz para Maria, para a mãe dele, esse aí é teu filho, João, com João. E diz para João, eis aí a tua mãe. E a partir dali, diz o texto do próprio João, que João recebeu ela na casa dele. Então Maria, mãe de Jesus, passou a morar com João, entendeu? Ela não tinha nenhuma... Porque José já tinha morrido nessa época, né? Nós não temos citação de José a partir dos 12 anos. Então Jesus, só estou começando a minha resposta exatamente dizer que sob esse ponto de vista, então Jesus fracassou. Jesus fracassou, tá bom? Só sob o ponto de vista do que ele veio fazer, Jesus foi um sucesso total. Agora, o grande problema nesse movimento coach é exatamente isso. Esquece o que Jesus falou. Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome o quê? A sua cruz e siga-me. O movimento coach, ele está ligado apenas às coisas dessa terra. E aí não tem nenhum problema, questão de gestão, de pessoas, melhorar a administração. Isso é muito bom e é necessário. Só que imagine você aí, John Bunyan, um dos grandes servos do Senhor. John Bunyan foi o escritor do 2º livro mais lido e mais traduzido da história humana. O primeiro é a Bíblia Sagrada. Primeiro é a Bíblia. O 2º livro mais lido, mais traduzido da história humana era um livro de um cristão, John Bunyan. John Bunyan passou 13 anos na prisão, na Inglaterra, porque ele confessava Jesus sob os ditames da reforma. A igreja anglicana perseguiu ele e mandou prender ele. E ele passou 13 anos preso e a sua família passando necessidade em casa. A igreja oficial da Inglaterra, a igreja anglicana, proibiu os seus membros de ajudarem a esposa dele com vários filhos que eles tinham. O John Bunyan era funileiro, né? Ele fazia panelas, né? Na época, as panelas de alumínio, né? Frigideiras e tal. E ele produzia, tinha uma pequena, vamos chamar assim, de metalurgia na época, produzia e ele mesmo vendia. Era vendedor de porta em porta, tá? E ele passou 13 anos preso por causa de Jesus Cristo. E aí, se nós formos ver, ele foi solto depois, voltou ainda, viveu alguns anos ainda com a família, depois morreu, acho que aos 62 anos, porém passou 13 anos preso, morreu pobre.
Não morreu rico, morreu pobre. Então, João Bunyan então, foi um fracassado. No entanto, João Bunyan escreveu um livro que hoje você precisa adquirir. Esse livro é O Peregrino. O Peregrino. Então, olha só. Então, se nós formos... Vamos agora para a vida do apóstolo Paulo? Na verdade, esse é o segundo livro Mais traduzido e mais... O Peregrino é o segundo livro. Até utilizado O primeiro é a Bíblia. Já Segundo... Hã? Já leu? Já. Entendeu? Não, eu já li conta a história do cristão Que sai da cidade da perdição para a e se a cidade gente for celestial. falar do livro, só o indicador de que é o segundo livro mais traduzido já seria um excelente indicador para a gente citar aqui como exemplo. Sim. Só que além do livro, hoje eu tenho um filho de 9 anos, né? Tem inúmeros brinquedos, jogos. Davi mesmo ganhou um jogo que mostrava a trajetória do cristão a partir da perspectiva do livro. Do livro, exatamente. A chegada dele ao céu. A escola que o Davi estuda hoje, né? Uma das referências bibliográficas é o livro Peregrino para Crianças. Para crianças. Tem hoje, tem do livro. Do livro. E colocou isso de uma forma mais didática para crianças. Sim. Então, assim, olha o alcance que esse cara teve. É verdade, legal. A questão de ser o segundo já seria um excelente indicador, mas vai muito além do que isso. Então, imagine, John Bunyan não foi um grande sucesso? Foi. Agora, vamos para a vida de Paulo. Final da vida, o cara está preso em Roma, escreve para Timóteo, a segunda carta dele. Ele diz para Timóteo, entendeu? Eu sei que já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele ainda chama a vida dele um bom combate. E imagine como é que foi a vida de Paulo. Então, o que Paulo diria hoje sobre esse movimento de coaching? De que não, entendeu? O cristão, então, o pastor e todos os cristãos precisam ter uma boa... E glória a Deus por aqueles que têm. Eu louvo a Deus por a vida desses dois servos do Senhor que estão aqui na minha frente. Ele é meu sobrinho, doutor Jonadab é meu sobrinho, o Leonardo é meu amigo, né, desde a infância, né, como a gente já falou no início. Eu louvo a Deus pela vida deles e eu sei que eles são bem-sucedidos e cada vez vão ser mais bem-sucedidos, glória a Deus. Mas isso não é para todo mundo, não. Porque é para alguns. Glória a Deus por isso, porque tem uns e uns. É porque... Não, entendeu? Deus dá a cada um, segundo Jesus, segundo o quê? A sua capacidade. Sua capacidade. Eu, por exemplo, o Edson, eu sou muito fraco em gerenciamento. Eu sou muito fraco em gerenciamento da minha vida pessoal, de minhas finanças. Sempre fui muito fraco nessa parte aí e tal, entendeu? Graças a Deus que pelo menos na questão da missão, do pastorado, eu sempre me organizei, até porque eu tava cuidando daquilo que não é meu, entendeu? Então, se eu for olhar para a minha vida hoje, inclusive quem eu sou hoje, né, os problemas que eu tive na vida, as dificuldades que eu tive na vida, eu sou um fracassado. O Edson é um fracassado. Pode botar isso aí agora. Tá? O Edson é um fracassado. Mas eu sei que eu não sou um fracassado porque eu anuncio Jesus como Senhor e Salvador. E eu sei que muitas pessoas têm sido levadas a Jesus através da minha vida. Então, glória a Deus. Eu não estou aqui para construir um império. Eu estou aqui para anunciar Jesus Cristo. Essa é a minha missão. E assim, não vou nem polemizar não, tá, Léo? Não, fica à vontade. Mas o interessante, sim, nós temos os pastores coaches, né? Na verdade, o cara que era pastor, e aí ele começa a usar das estratégias do coach, né? Que é um treinador, né? Para ali ganhar mais vidas e tudo mais, pregar o evangelho de uma forma dele. Amém. Amém. E nós temos hoje, que aí eu acho que é o mais, de repente pode ser o mais perigoso, os coaches que usam da palavra de Deus para ir ganhar os seguidores deles e ganhar o dinheiro deles, entendeu? Que aí, de repente, é o mais perigoso. Sim, porque uma coisa é o cara que é pastor, tá ali, tem a igreja dele, tem um rebanho dele, tá ali cuidando da igreja do Senhor e ele usa essa estratégia, né, para ganhar mais vidas. Das ferramentas do coach. Sim. Mas nós temos coaches que não são pastores, que não vivem da igreja, que não pregam o evangelho,
e acabam utilizando da palavra de Deus isso para aí. aí sim conseguir mais É, seguidores aquele- e para é. justificar por que que o cara tem que ser rico, por que que o cara tem que ganhar dinheiro, né? Então acho que esse é um perigo, de repente, até maior hoje. Ó, o apóstolo Pedro, na primeira carta dele, no capítulo 5, fala que nos últimos tempos surgirão muitos, aí fala de falsos ensinadores, falsos mestres, que farão negócio de vós. O evangelho hoje, não o evangelho verdadeiro, o evangelho, mas a igreja evangélica virou um negócio para muita gente. Sim, Não somente coach, mas também líderes sim, que têm se aproveitado, que têm feito fortunas, sim. Muito. fortunas. Como é que o camarada, por mais que a sua igreja ela seja uma boa igreja e é digno o obreiro do seu salário, se você pastoreia uma boa igreja, uma igreja que tem alguns mil membros, é correto você ter, na realidade, um bom salário de acordo com o padrão daquela comunidade. Glória a Deus, por isso tem problema nenhum, bom salário. Para ter o seu bom carro, a sua boa casa, entendeu? Dar um bom estudo ao seu filho, não tem problema nenhum. Agora, como é que um camarada que era muito pobre, ele então funda uma igreja, uma denominação, e agora ele tem uma fortuna, é dono de conglomerados. Ele adquiriu isso com um salário de 30 mil reais? Não, não tem como. É. Ele não adquiriu com um salário de 30 mil reais. Sim. Aí tem mais. Deixa eu citar um bom exemplo aqui. Eu vou citar um bom exemplo. Que a igreja que ele fundou e que ele pastoreia é uma grande igreja no Brasil. Eu vou, por questões éticas, eu vou citar o nome. Tá? Outros eu não vou citar nome por questões, né? Até para não depreciar. Tá? Que aí cada um faça o seu julgamento. Mas é o R.R. Soares, a Igreja da Graça. A RIT, Rede Internacional de Televisão, que a Igreja da Graça tem, pertence à igreja. Não pertence ao R.R. Soares. R.R. Soares não é nenhum bilionário. Entendeu? Tem um outro bom exemplo, é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você tem uma rede de televisão que é a Novo Tempo. A Novo Tempo não pertence a nenhum pastor, pertence à denominação. Mas tem grandes redes aí que são particulares. A maioria. São particulares. Como é que o camarada, então, construiu aquela fortuna? Usando dinheiro. Ah, não, mas é o fundador da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, inclusive pastor que está começando, você que está iniciando. A igreja de Jesus é de Jesus Cristo. Ontem eu estava falando sobre isso, né? A igreja não pertence ao homem. Você pode ter tido todo o trabalho de iniciar, de organizar, de planejar, de viabilizar o crescimento dessa igreja, mas lembre-se, quem deu o crescimento foi Deus. Você pregou, regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. E a sua recompensa não é aqui, a sua recompensa é lá. Ainda que aqui você já colha muitos bons frutos, porém é lá, no dia que você chegar lá. Você tem que entender isso. Tá bom? Aliás, forte. até falando sobre a pregação de ontem, ó, você que chegou até esse ponto do vídeo aí, não deixe de se inscrever no canal se quiser conferir, né, a pregação de ontem. Ó, ontem nós escutamos falar, né, ouvimos o pastor falar de Jesus sobre a perspectiva da filosofia grega, o Jesus histórico, o Jesus que é um mito, entendeu? E deu uma verdadeira aula e no final, então assim, não vou dar spoiler não. Quem quiser saber mais, quiser se aprofundar mesmo, confere lá, porque foi bem legal. E... confere aonde? Hã? Confere aonde? No canal da igreja, do Projeto Gerando Vida. Tá. Confere lá. Então assim, de repente a gente deixa o link na descrição do vídeo. E falando até sobre essa questão da mistura, né, do evangelho com as ferramentas, a gente tem duas coisas, né? É o cara que tem uma igreja e ele utiliza das ferramentas para expandir esse negócio, e você tem um cara que, de repente, ele quer fazer o caminho inverso, quer pegar a palavra, né? E usar aquilo em benefício próprio. Do negócio dele já. Como o negócio dele, ou até mesmo para resolver necessidades que são imediatas ali, de casa, de carro, de bens, de dinheiro, de prosperidade, de desenvolvimento pessoal, saia do grupo dos perdedores e venha para o grupo dos vencedores, e encontre a sua melhor versão. Só que o evangelho não é sobre isso, né? O evangelho não é sobre desenvolvimento pessoal. O evangelho é sobre arrependimento de pecados.
né? O evangelho Jesus não veio morrer numa cruz para que a gente tivesse uma vida sem problema. Ele morreu numa cruz para religar o homem a Deus, para resolver a nossa rebelião contra Deus, né? Para perdão dos pecados. Agora, eu posso glorificar a Deus com o meu trabalho? Posso. Sim, claro que eu totalmente. posso. Agora, uma coisa é uma coisa, né? E Outra coisa é outra coisa. É simples É assim. isso aí, Então isso. você que chegou até esse vídeo, né? Considere aí ser um dos mantenedores. A gente pode fazer muita coisa, às vezes com tão pouco, né? São tantas pessoas que assistem esse vídeo, se cada um fizer ali, né, um pouquinho, eu sei que não fica pesado e a gente consegue fazer a mensagem do evangelho pegar mais longe. Na realidade, esse é o grande poder da internet, né, cara? É você conseguir pegar um pouquinho de cada um e fazer um montão. Esse é o grande poder da internet. Além de você, né, ter a oportunidade de você divulgar um trabalho para milhões de pessoas, né, que o alcance, né, que é possível, você, cada um, se você alcança, imagina 1 milhão de pessoas cada um dando R$1. Tá falando de R$1 milhão, entendeu? Então, esse é o grande poder. Não é muito. Então, quem puder, a quantidade que a pessoa puder ajudar, vai estar aí o Pix aí pra você poder fazer essa doação. E depois a gente deixar uns vídeos aqui também no canal do trabalho, né? Lá da missão. Embora seja vinculado à igreja, né? A igreja evangélica, vamos colocar assim. A missão ajuda várias pessoas, independente da orientação, né? Inclusive eu, né, só para confirmar o que o Léo está falando aqui, eu, José Edson, sou ministro do Evangelho, né, sou um missionário, atuo na área de missões, sou ministro do Evangelho, pertenço às Assembleias de Deus, porém a missão ela não olha a cor denominacional e nem se a pessoa é cristã ou não. Aliás, nós até preferimos ajudar pessoas que não são cristãs. A maior parte dos alunos do reforço escolar lá não são cristãos. Então a gente prefere, aluno de violão, né, entendeu? Se não são cristãos, a gente prefere ajudar pessoas exatamente, famílias que são ajudadas, né? Então, a maioria não são cristãs, a gente prefere ajudar, lógico, a gente ajuda os cristãos também. Mas a gente prefere ajudar até a pessoa que não é cristã, que nós não vemos essa coisa, nem a missão ajudar pertence à Assembleia de Deus. Não, a missão ajudar também não olha a placa denominacional. A Assembleia Batista, Metodista, entendeu? Wesleyana. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma só. Lá na eternidade não vai ter a Assembleia de Deus, o canto da presbiteriana, o canto da... Não, lá tem os lavados e remidos pelo sangue de Cristo, de todos os povos, tribos, nações e línguas, segundo está em Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 9. Ali é a igreja do Senhor de todos os tempos, de todas as épocas, então, em todos os lugares. Deus abençoe. Então, até o próximo vídeo.